A todos, estamos aqui ao vivo, espero que sim. Vou ter certeza disso quando começar a aparecer alguns coraçõezinhos, quando começar a aparecer alguns joinhas. Começou a aparecer no Instagram. Muito bem, vamos ver se vai aparecer aqui nos Faces também, né? Ok, pessoal, uma boa tarde para todo mundo. É uma pena que essa live não aconteceu 15 minutos antes, porque onde eu estou aqui na varanda da Ecovila, aqui atrás, estava um pôr do sol maravilhoso, estava dourado, estava realmente muito bonito. E nesse momento o sol se pôs, né? Mas tudo bem, estamos aqui felizes aqui nesse ambiente. Então esse live é especialmente para o Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo, né? Então eu quero agradecer especialmente o pessoal que tem acompanhado, porque a gente já estava, na verdade, antes desse isolamento social, nós começamos, né, um programa regular de palestras, de leituras e palestras de Bhagavad Gita lá no templo, que algumas pessoas que todo dia estavam lá, participavam. A gente já estava fazendo lives também, mas tinha a possibilidade da presença das pessoas e elas também iam, né? E agora a gente está apenas fazendo lives, e o pessoal que tem acompanhado, agradecemos aí a participação de todo mundo. Nós atravessamos todo o capítulo 2, o capítulo talvez mais importante da Bhagavad Gita. Prabhupada intitulou ele como um resumo do conteúdo da Gita, né? Foi quando Krishna começa efetivamente as suas instruções ao guerreiro Arjuna, tentando remover as dúvidas de Arjuna, a lamentação, toda a condição aflitiva que ele se encontrava. Então ele começa a dar um resumo da filosofia, dando informações muito preciosas, e agora a cada capítulo ele vai destrinchar os temas que já foram abordados. Esse capítulo é o capítulo 3, Karma Yoga. Estamos no verso número 7, que é um assunto bem interessante. Então, a tradução da Bhagavad Gita e o significado são de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Yastu Indriyani Manasa Niyamya Rabaterjuna Karmendriya Karma Yogam Asakta Savisishyate. Yaha, aquele que tumas Indriyani, os sentidos, Manasa, através da mente, Niyamya, regulando, Arabhate, começa Arjuna, Arjuna, Karma Indriyaihi, pelos órgãos dos sentidos ativos, Karma Yoga, devoção, Asaktaha, sem apego, Saha, ele, Visishyate, é muito melhor. Então vamos aqui à tradução. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos, e passa então a praticar Karma Yoga sem apego em consciência de Krishna, ela é muito superior. Então o verso começa com por outro lado, então isso indica que é uma continuação do verso anterior. Então vou ler o verso anterior, o verso 6, que diz o seguinte: Karmendriyani samyamya ya aste manasasmaram indriyartam vimudhatma mityachara sa uchyate. Aquele que restringe os sentidos da ação, porém, cuja mente continua nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e é chamado de impostor. Muito interessante. Estou repetindo de hoje. Por outro lado, se uma pessoa sincera, essa é a tradução de hoje, né? Utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga sem apego em consciência de Krishna, ela é muito superior. Então, antes de eu ler o significado aqui de Prabhupada,
queria lembrar como foi o início desse capítulo, né? Que nesse capítulo, esse capítulo começa com uma pergunta de Arjuna. Arjuna, ele diz para Krishna: Krishna, você está enfatizando a importância de Buddha Yoga, que também pode ser traduzido como Karma Yoga, ou que pode ser traduzido como Bhakti Yoga, porque karma, no sentido de ação, yoga espiritual, é realmente a devoção a Krishna, né? Quando você age essencialmente na plataforma espiritual, você não está agindo para o seu prazer, você está agindo para o prazer de Krishna. Isso é uma devoção prática. E Buddha Yoga significa inteligência espiritual. Então, para poder conhecer a sua natureza, utilizar a sua natureza para, como uma oferenda, transformar a sua vida numa oferenda a Deus, isso é Buddha Yoga. E Arjuna argumenta: pois é, Krishna, você falou sobre Buddha Yoga, a importância, né, de compreender e de agir de modo transcendental e de atingir essa plataforma espiritual. E Arjuna estava feliz ouvindo essas instruções, ele estava muito satisfeito, mas de repente Krishna fala: pois é, Arjuna, então lute, né? Arjuna falou: como assim, né? Você primeiro manda eu meditar, manda eu fazer yoga, e depois você manda eu me ocupar nessa guerra horrível. Minha inteligência ficou confusa com essas instruções equívocas. Agora me diga definitivamente qual dos dois eu devo, como eu devo proceder. Devo meditar ou eu devo participar da batalha, né? Porque é muito interessante esse ponto. A Arjuna representa o nosso papel e é uma dúvida que nós temos. A gente encontra muita dificuldade de achar o equilíbrio, de conseguir trabalhar, conseguir cumprir com os deveres, conseguir assumir assim o nosso papel e ao mesmo tempo numa condição espiritual absorto em Krishna. Esse equilíbrio definitivamente é muito difícil, né? Então às vezes a gente fala: ou eu me entrego, me rendo, eu vou para a Índia, me torno um monge, eu vou residir num templo, me torno um brahmachari, uma brahmacharini, ou um sannyasi, e me dedico completamente, ou então eu fico trabalhando nesse mundo e investindo na vida material. A gente não consegue entender que as duas coisas podem ocorrer paralelamente, até porque se uma pessoa toma a decisão: eu vou vir para um templo, como é o meu caso, que eu já estou há 40 anos vivendo no templo, né? Pensando que, não, eu vou vir para o templo, vou meditar, Você vai chegar aqui, você vai ver que você tem que trabalhar igual. Tem muitas ocupações, tem muitos deveres, tem muitos compromissos. Então não adianta achar que, ou uma coisa ou outra. A gente tem que aprender que vamos ter que fazer as duas coisas, né? E a Arjuna demonstrou essa dúvida, que geralmente a pessoa tem. Qual dos dois? Aí Krishna fala: olha, Arjuna, existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que têm essa inclinação mais contemplativa, que gostam mais de estudar, que procuram entender tudo intelectualmente, e tem aquelas pessoas que são muito ativas mesmo, que têm uma natureza de se ocupar de forma muito ativa. As duas estão numa condição muito boa, as duas estão praticando a espiritualidade. Ambos os caminhos podem levar à condição espiritual, mas aqui que já está dizendo o seguinte, né? Que foi no verso anterior: aquele que restringe os sentidos da ação, ou seja, que tem uma vida contemplativa, uma vida de recolhimento, uma vida de solidão, de inatividade, mas a sua mente continua pensando na vida material, pensando nos prazeres materiais, isso é uma ilusão. Isso definitivamente não serve. E para a maioria, então, isso não serve. Porque a maioria de nós tem dentro da mente muitas informações, uma vida que não foi transcendental. Então a gente tem os nossos flashbacks, nossos apegos, os nossos condicionamentos, e simplesmente achar que a gente vai parar de agir por completo, isso não é possível. Até porque também no capítulo 2, Krishna diz que os sentidos, eles exigem uma ocupação prática. Os sentidos não conseguem ficar por muito tempo inativos, né? Então a solução que Krishna está dando aqui é controlar os sentidos, mas de uma forma ativa, ocupar os sentidos, né? Como nós fazemos o processo de Bhakti Yoga é exatamente assim. Em Bhakti Yoga você está sempre cantando, você está sempre falando de Krishna, você está sempre lendo os livros, sempre ouvindo.
Antes de comer você oferece o alimento. Então são ajustes que nós fazemos na nossa vida, ajustes muito simples e o resultado é muito grande, colocando o Krishna sempre como meta, né? Então agora eu vou ler aqui o significado da Srila Prabhupada. Temos aqui um pessoal ajudando, eles estão muito hoje agitados, então estou me atrapalhando um pouquinho. Tentem ficar mais quietinho, tá? Para eu me concentrar. Vamos aqui ler o significado de Srila Prabhupada. Em vez de tornar-se um pseudo-transcendentalista e levar uma vida dissoluta e a entregar-se ao gozo dos sentidos, é muito melhor permanecer na própria ocupação e alcançar o objetivo da vida, que é livrar-se do cativeiro material e entrar no reino de Deus. Ou seja, cada um tem que encontrar a sua natureza, encontrar a sua vocação e fazer um bom uso, fazer um uso espiritual dela. Eu sempre gosto e repito uma frase que eu ouvi de Prabhupada, que para mim ele dá uma resumida mesmo, ou demonstra qual é a essência da Bhagavad Gita. Prabhupada fala o seguinte, que antes de ouvir a Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro. E depois que ele ouviu toda a Bhagavad Gita, Arjuna continuou sendo um guerreiro, só que um guerreiro espiritual. Então ninguém vai deixar de ser o que é, ninguém vai abandonar a sua natureza, a sua personalidade, a sua tendência a agir. O que ele vai fazer? Espiritualizar tudo isso. E esse é exatamente o significado de Karma Yoga. Karma é ação, Yoga é espiritualizar a ação. E esse tema é tão interessante que a gente vai ver que em toda a Bhagavad Gita esse assunto vai voltar. Krishna vai falar da importância do autoconhecimento, mesmo ainda numa condição material. Porque quando você entende a sua natureza material, no sentido que você entende o seu karma, né? Ou seja, a bagagem que você trouxe de outras vidas, que faz com que você tenha certas tendências, certas habilidades, você tem uma determinada natureza. Primeiro você precisa entender isso, entender a sua condição material e depois espiritualizá-la, purificá-la, utilizando-a dentro de um contexto espiritual. Isso é Karma Yoga, isso também é Bhakti Yoga, só que no estágio ainda purificatório, né? Karma Yoga é o que? É Bhakti Yoga, mas no estágio que a nossa natureza ainda está muito forte, você não consegue transcendê-la, ela ainda fala muito alto e você precisa tomar um cuidado maior para não ser desviado pela força do seu próprio karma. Então, é uma atenção que é dada para as necessidades ainda pessoal. Eu costumo definir Karma Yoga que você continua sendo fiel a você mesmo e também fiel a Krishna. Você não pode perder a fidelidade a você mesmo, a sua própria natureza, as suas tendências e até os seus gostos particulares e desejos. A ideia não é anular nada. A ideia é que nós podemos satisfazer todos os nossos desejos e agir de acordo com a nossa natureza dentro do caminho espiritual. Krishna não exige que todo mundo se anule, que abandone suas características pessoais. Não, você pode mantê-las, mas colocando sempre a meta espiritual como exemplo que Prabhupada dá, colocar um na frente do zero, né? Na vida material, o vazio existe porque falta esse um. Por mais que tenhamos sucesso material, riqueza, beleza, poder, facilidades, ainda a gente sente que falta alguma coisa, né? E essa alguma coisa significa o quê? Usar a natureza dentro de um contexto que vai acelerar o meu avanço. Isso significa colocar um na frente do zero, significa colocar Deus, colocar Krishna como a meta e como objetivo de toda a minha natureza. Então o Prabhupada está dizendo isso, é melhor permanecer na própria ocupação e assim, gradualmente nós vamos nos livrando da influência material e vamos nos aproximando do estágio perfeito, o estágio de Bhakti pura, o estágio no qual já não há mais desejos materiais a serem satisfeitos, mas isso não é abandonado repentinamente, né? Tem que haver um meio termo e isso é completamente aceitável. Assim como uma criança ainda não tem a capacidade de renunciar a muitas coisas, ela ainda tem apegos, está num estágio que faz parte, brincar, isso e aquilo, isso é natural.
Mas depois de um tempo, também é natural que ela abandone as suas brincadeiras frívolas, né? Então, o desapego é algo natural. Quando a pessoa amadurece espiritualmente, ela se desapega, porque ela deixa de ser aquela criança buscando um prazerzinho infantil e ela está buscando um prazer, ela está investindo, ela está aceitando uma austeridade maior, né? Em prol de algo superior. Isso também se chama Buddha Yoga, porque ela está agindo com inteligência. E a inteligência faz com que você aceite voluntariamente alguns inconvenientes, alguns momentos não tão prazerosos, mas você está investindo num futuro promissor, né? Vou continuar lendo aqui, e se vocês já tiverem perguntas, já comecem a fazer, porque a palestra não vai ser tão longa, que 19h15 eu volto numa outra palestra, né? Do 6º capítulo. Então tem que ter um tempinho aí para beber uma aguinha, cantar o Gayatri. Então eu não vou fazer mais de 1 hora de palestra mesmo, ok? Então vamos lá. O Swartha Gati, primordial. Swartha significa sua própria artha, finalidade ou propósito. Gati é meta. O Swartha Gati primordial, ou a meta de interesse próprio, Prabhupada traduz aqui, é alcançar Vishnu. A instituição do Varna e Ashram foi projetada para nos ajudar a alcançar esta meta da vida. O chefe de família também pode alcançar este destino, executando o serviço regulado que obedece aos padrões da consciência de Krishna. Então, quando você usa o termo ashram, tem 2 significados. Tem o local, aqui, por exemplo, é um ashram de Bhakti Yoga, como Nova Gokula, Vrajabhumi e os projetos da ISKCON são ashrams, né? Um local onde você reside e o propósito é a prática espiritual. Mas também tem outro conceito de ashram, que é brahmachari, que é o estudante, ou grihasta, que é o chefe de família, porque também é uma instituição, a vida familiar em consciência de Krishna, favorável para a vida espiritual. Inclusive nós vamos encontrar pessoas que foram brahmacharis, que foram estudantes e ficaram anos tendo essa vida dentro de um templo, a vida de um brahmachari, e não se realizaram porque a natureza não condiz com esse tipo de vida, não condiz com a natureza dele. Depois ele se torna um grihasta, a sua base de brahmachari é muito valiosa, mas como um grihasta em casa, constituindo família, tendo filhos, ele consegue até avançar mais rapidamente, né? Então, como o Krishna diz no último verso do capítulo 2, eu até já mencionei ele nas últimas semanas umas 3 vezes, que é um verso interessante, que depois de falar o capítulo 2, que como eu disse é o resumo, o Krishna fala, esse é o caminho da vida divina e uma pessoa pode, através dele, alcançar a perfeição no momento final. Pode ser que durante a vida ele não atinja isso. Então, um grihasta, um chefe de família sabe que está ligado a muitos afazeres, tem muitos deveres, muitos compromissos, mas se ele é sincero, está praticando os princípios, lendo, servindo, colaborando com a missão do mestre espiritual, é bem provável que no finalzinho ele vai obter a perfeição, essa renúncia completa e pode ser transferido para o mundo espiritual sem nem mesmo ter que passar pelo ashram de sannyasi, que é o de renúncia, porque a vida de um grihasta consciente de Krishna já é uma vida de muita renúncia, já é um yogi, não é? Inclusive, no início do capítulo 6, Krishna fala que aquilo que se denomina yoga é o mesmo que renúncia, porque ninguém pode praticar yoga sem renunciar à gratificação dos sentidos. E no significado Prabhupada que todo devoto, estando como chefe de família ou como sannyasi, é um renunciado dentro da condição dele e é um yogi, está numa condição espiritual, né? Inclusive na ISKCON você vai encontrar gurus, mestres espirituais avançados, devotos puros, que estão dentro do ashram de grihasta, de casados, né? Como chefes de família, sem nenhum problema. Inclusive, Srila Bhaktivinoda Thakura era um chefe de família com vários filhos, era um juiz, tinha uma ocupação muito importante lá em Orissa, em Jagannath Puri, era um devoto puro de Krishna.
Só no finalzinho que ele aceitou a ordem de Babaji, renunciou tudo, mas sempre foi um devoto puro de Krishna. Prabhupada disse que ele nunca esqueceu Krishna, ele não se lembra de um momento, um instante na vida dele que ele tivesse se esquecido de Krishna. E lembrando, ele foi casado, ele teve filhos, né? Ele teve farmácia, ele teve negócios. Então, é possível, né? Mesmo dentro da vida familiar, a pessoa realmente ser um devoto puro de Krishna. Porque o pulo do gato, diríamos assim, né? Na vida espiritual, não é você querer alcançar um tipo de perfeição inalcançável. É você partir do ponto imperfeito que você está e, com muito entusiasmo, progredir. Não ficar vivendo um futuro ou uma utopia que realmente não vai levar a nada. Então, a pessoa tem que entender a posição dela, aceitar a posição dela e partir da posição que ela está e ficar satisfeita na posição que ela está. Chaitanya Mahaprabhu nunca disse para os seus seguidores abandonar a vida familiar. Ele diz, não, pregue a consciência de Krishna. Inclusive tem uma passagem no Chaitanya Charitamrita do Brahmana chamado Kurma. Quando Chaitanya viajou no sul da Índia, ele conheceu esse Brahmana ficou muito inspirado, e quando Chaitanya estava partindo, ele quis ir junto. E Chaitanya falou, não, você fica aqui na sua cidade, na sua terra, no seu local, né? E você propaga a consciência de Krishna, dá a consciência de Krishna para as pessoas, fica aqui, não vai renunciar a nada, mantenha a sua condição de um chefe de família e transmita a consciência de Krishna, isso é muito mais valioso. E o movimento nosso vai crescer muito quando isso acontecer, quando os grihastas entenderem que não, eu posso, na minha posição, ajudar, fazer programas em casa, convidar as pessoas e agora fazer lives, né? E não esperar, falar, eu sou uma alma caída, eu sou um chefe de família, estou lidando com assunto. Não, tudo isso pode ser espiritual, ninguém deve ficar frustrado com isso e deve seguir a sua natureza. É o que Krishna está dizendo aqui, que é um ponto bem interessante. Vamos terminar aqui a leitura e aí, se tiver já perguntas, podemos respondê-las ou tentar respondê-las. Um chefe de família, eu já li isso, também pode alcançar esse destino executando serviço regulado que obedece aos padrões da consciência de Krishna. Para alcançar a autorrealização, a pessoa pode levar uma vida controlada, como é prescrito nos Shastras, nas Escrituras, e continuar a executar a sua ocupação sem apego e dessa forma progredir. Uma pessoa sincera que segue este método está muito melhor situada do que o impostor farsante que faz uma exibição de espiritualismo só para enganar o público inocente. Eita, frasezinha boa de Prabhupada. É uma pessoa sincera que segue este método. Qual método? Executar uma vida controlada, sem apego, aceitar a sua natureza e fazer as pazes com o seu carro, né? Então, se a pessoa faz isso, ela é muito melhor do que um impostor farsante que faz uma exibição de espiritualismo só para enganar o público inocente, mas a mente dele, só Deus sabe, né, o que acontece lá dentro, né? E aí Prabhupada termina com uma frase que eu também gosto muito. Um varredor de rua sincero é muito melhor do que um meditador charlatão que pratica meditação com o único propósito de ganhar a vida. É isso, né? Shri Prabhupada que diz. Então, muito interessante, né? Uma pessoa que está cumprindo com o seu dever, ela é superior. Ela é sempre superior, né? E usar a espiritualidade para fins materiais como assim, um subterfúgio para ganhar dinheiro, isso é uma coisa falsa, uma coisa típica da era atual, né? Tem muitos assim chamados espiritualistas, né? Então, seguir o dever, isso é tão enfatizado na Bhagavad Gita, você cumprir com o seu papel. Hoje mesmo, eu toquei num ponto que eu vou repetir, porque eu acho que muitas pessoas que estão assistindo não estavam, né? Hoje de manhã, porque hoje de manhã eu li um verso que nosso Guru Prabhupada explicava que os guerreiros, ele estava lá na frente da batalha, durante uma batalha, e na própria Bhagavad Gita a gente vê
a informação de que se um guerreiro abandona o seu corpo, se ele morre, cumprindo com o seu dharma, o seu dever de guerreiro, lutando, né, para estabelecer os princípios espirituais no mundo, ele vai aos planetas celestiais. Né? Se ele morre naquela condição, é uma morte gloriosa. Aí eu lembrei do pessoal ligado à saúde, né? O pessoal que está aí na frente tentando, é uma guerra contra o vírus, e eles são nossos soldados. A guerra é uma guerra silenciosa, mas é uma guerra muito difícil de vencer, e muitos deles sabem que eles estão ali tomando, diremos assim, tiros, né? Ou seja, estão ali sendo atacados mesmo, mas estão tendo ali um trabalho muito bem feito. E a gente leu do varredor de rua. Vale lembrar também que os garis estão trabalhando, as pessoas nos hospitais que trabalham com limpeza, com alimentação, estão ali. Então essas pessoas estão no fronte ali, estão lá cumprindo os seus papéis, e mesmo se elas contraírem algum tipo de doença e virem a abandonar seus corpos, elas vão estar numa condição muito legal, muito favorável, e vão atingir um planeta superior e vão ter uma continuidade na sua vida muito auspiciosa, né? Então, mais uma vez agradeço. Deixa eu ver aqui, temos a Narahari, está aqui na minha frente. Vamos ver se ela tem uma perguntinha. Maharaj, Hare Krishna, o senhor acha um momento propício para fazermos uma live Namahata? Namahata significa geralmente os programas que a gente faz nos templos, né? A gente visita os templos, vai na casa das pessoas, canta lá na casa das pessoas, lê um verso, e no final tem a parte melhor, que é a praçada, né? A gente desfruta de uma praçadinha. Eu acho que o que a gente está fazendo já é mais ou menos o Namahata. A gente está entrando na casa das pessoas com esse conhecimento. Eu não cantei agora, porque o pessoal ainda estava guardando as ferramentas, a gente estava até agora aqui trabalhando, né? Não deu tempo de reunir todo mundo, o pessoal tomando banho, etc. Mas eu acho que o que está acontecendo é um tipo de live Namahata, como você disse, um Namahata virtual, um lapidar virtual. Não sei se a ideia é essa. Se tiver uma outra ideia, por favor, me passe, tá? Narahari. Deixa eu ver aqui o pessoal que está acompanhando, muita gente legal. Letícia Borges, olha só, Cristalina de Porto Alegre, há quanto tempo? Magali de Porto Alegre, Nila Madava de Barbacena, Bruna Lima, que é vindo lá de São Paulo, Cláudia, Vilma Ferreira está em todas, hein? Cora Hari, tudo bem? Hare Krishna. Uma noite feliz de lua cheia, eu acho que ainda não é lua cheia, quase, né? Mas é uma noite feliz. Marcos Paulo Lima, o Paulo lá do Rio, por aí vai. Temos uma pergunta? Então se aproxime aqui, fale perto aqui do microfone. Ok, uma moça do Instagram com o usuário Akman Deanai, ela pergunta: e a verdadeira natureza da alma? Esses nomes dos Instagram são muito difíceis. Ak é alguma coisa, né? Então a pergunta sobre a verdadeira natureza da alma. Pois é, eu diria que a diferença entre Karma Yoga e Bhakti Yoga pura é exatamente essa. Em Karma Yoga você, como eu disse, ainda tem que ser fiel à sua natureza material, fazer as pazes com seu karma, fazer um bom uso da sua natureza, espiritualizar a sua natureza. Isso é explicado aqui no capítulo 3, e o processo para que isso aconteça chama-se Jagya, que é o sacrifício, né? Esse é o estágio inicial de Bhakti Yoga, que você ainda não atingiu a liberação. Aí quando a pessoa já está liberada, significa que o karma dela já não influencia, já não atua, aí ela desperta a natureza. Opa, deixa eu desligar aqui, ó. A natureza espiritual, o próprio Swarupa, que é as características originais da alma, aí elas também irrompem, despertam e se manifestam. Então eu diria que, como eu disse, Karma Yoga, Buddha Yoga e Bhakti Yoga são a mesma coisa. Mas Karma Yoga é o estágio que você ainda tem uma influência material e tem que segui-la,
Buddha Yoga, você está praticando o serviço devocional com inteligência, com compreensão, e essa inteligência muitas vezes faz com que você faça algumas austeridades e realmente, né, use essa inteligência para lutar contra as suas dificuldades. Agora, Bhakti Yoga pura você já transcendeu, você atingiu o que é chamado de Brahma Bhuta, estágio avançado, e aí já é uma relação amorosa diretamente com Krishna. É uma outra conversa, outros 500, né? Outro nível mesmo. Mais alguma pergunta? Madhava Priya, Lio Pinheiro está em todas, Marcandei está em todas. Tem uma turma que está em todas. Aqui temos o Hari Prasada. Vamos ver se é pergunta. Não, só alô, alô. Diga aí, qual é a pergunta? Aqui, agora? Canotari isso no Facebook de São Paulo, ela diz sobre celibato. Ela fala, muitos mestres dizem a respeito de celibato. Como inserir para alcance da autoeliminação? Canotari. Deve ser Kati, alguma coisa assim, né? Então, sem dúvida, né? Se a pessoa puder praticar o celibato, mas se esse celibato for natural para ela, não pode ser algo artificial, que seria algo só externo. Às vezes as pessoas praticam o celibato externo, mas a mente está em casta, né? Está pensando em besteira, então o resultado não é atingido. Como o verso que eu li de ontem, o verso anterior, que fala sobre isso. Que uma pessoa que externamente renuncia, mas somente continua desejando, ele é um farsante, ele é um impostor e não atinge a verdadeira renúncia. Então, se você for analisar dentro do sistema védico, que existem 4 ordens espirituais, o Brahmacharya, o Grihastha, o Vanaprastha e o Sannyasi, são 4. O primeiro estudante, ele não se envolve com atividades sexuais até uma determinada idade, mais ou menos até os 25 anos. Depois ele tem a autorização de se casar, ele tem uma certa concessão para praticar o sexo, gerar filhos, se desenvolver economicamente, mas ele já tem uma base forte espiritual e vamos supor que ele fique mais 25 anos na vida familiar. Depois ele sai da vida familiar e entra no ashram chamado Vanaprastha, que é a prática do desapego. Ele desliga o ventilador da vida material, da vida familiar, só que esse ventilador, ele não para de rodar da noite para o dia. Quando você desliga o ventilador, ele ainda roda, né? Então ele se desligou, mas leva um tempo para que realmente tudo se acalme. E essa fase chama-se Vanaprastha. Mas já não tem atividade sexual, já é também celibato. E a fase final é renúncia, sannyasi, que é celibato completo. Ou seja, 75% da vida da pessoa é de celibato. Porque os 3 de 4 ashras são de celibato, tamanha importância, né? Então a pessoa tem que encontrar a sua natureza, por isso que nós precisamos de um guru, o guru nos ajuda, e Prabhupada dizia claramente que a grande maioria vai se casar, e a grande maioria vai conseguir estar numa posição de conforto, de segurança, de proteção na vida familiar. Não tem o menor problema isso também. E no sentido, mesmo na vida familiar, tem vários níveis de relacionamentos, né? Tem aqueles que são chamados de Grihastha Brahmachari, que eles realmente minimizam ao máximo o sexo. Porque o problema do sexo é que aumenta a identificação corpórea. Uma pessoa que se entrega a sexo, ela fica muito identificada com o corpo, e a identificação corpórea é o inimigo número 1 da vida espiritual. Então quem entende que é uma alma, vai procurar a relação com a alma suprema, né? Você não vai encontrar, por exemplo, um cachorro se apaixonar por uma vaca. São espécies diferentes, né? Ou um sapo se apaixonar por uma gata. Não, cada um vai seguir dentro das suas espécies. Então, enquanto nós pensamos que eu sou um ser humano, aí você vai querer um ser humano também. Mas se você entende, eu sou uma alma, aí você sabe, um ser humano não vai resolver o meu problema. Eu quero a alma suprema, eu quero Krishna, ou eu quero uma alma que seja avançada, que já tenha despertado, mesmo estando nesse mundo, mas que vai poder potencializar as minhas atividades, eu também vou fazer o máximo por ela. Então, também, às vezes um casal se ajuda muito, uma pessoa avança muito, quando ela consegue
aceitar uma vida familiar consciente de Deus. Mas o celibato definitivamente é muito favorável. E a castidade, né? Você abandonar a gratificação dos sentidos é sempre a melhor opção, mas volto a repetir, não pode ser artificial, não pode. Notari. Karina? Não sei se eu conheço. Uma pergunta do Seva Swarupa. Seva Swarupa está aqui. Ele disse, Aqui é o quê? Centro de São Paulo. Aqui é o São Paulo. Eu tinha que ter olhado mais para cá, eu olhei para cá. Me confundi. Alguém aplaudiu. Ah, Camaduque aplaudindo, ela que tem que ser aplaudida. Pode fazer a pergunta. Ele fala, Jai Maharaj, o senhor poderia falar um pouco mais da interdependência que existe entre Karma, Buddhi e Bhakti Yoga, conforme está dito no significado do verso 3? Não decorei todos os significados ainda. Vamos ver o que Prabhupada fala da interdependência, né? O senhor explicou duas espécies de procedimento, a saber, Sankhya Yoga e Karma Yoga ou Buddhi Yoga. Nesse verso, o senhor explica a mesma coisa mais claramente. Sankhya Yoga, que é o estudo analítico da natureza do espírito e da matéria, é um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e a compreender as coisas através de conhecimento experimental e através de filosofia. A outra classe de homem trabalha em consciência de Krishna, como se explica no verso 61. Eu acho que é isso, né? Krishna está dizendo que pessoas de naturezas diferentes devem seguir a sua natureza, né? E eu acho que eu dei uma explicação, tentando, assim, entender também, né? Porque Prabhupada, ele não explica de uma forma tão, diríamos assim, explícita, né? Às vezes ele traduz a palavra Karma Yoga como devoção, então é difícil a gente entender tão bem assim, mas como eu disse, Karma Yoga eu entendo que é uma coisa muito ativa, que você precisa agir, que se você não agir, você vai ter problema com a sua vida espiritual, porque você ainda tem muita lenha para queimar. Você precisa queimar essa lenha, né? Buddha Yoga, a pessoa já não é tão ativa, é mais intelectual, ela não está sentindo a necessidade de agir tanto, mas ela está sentindo o chamado de estudar, de compreender, para agir com mais certeza, de uma forma mais assim, assertiva, mais correta, né? E como eu disse, Buddha Yoga você já está liberado. Buddhi, ou melhor, Bhakti Yoga você está liberado. Quando a gente fala em Buddha, inteligência, quando a gente fala em Jnana, conhecimento, a ideia sempre é se libertar. O conhecimento te liberta, produz desapego, a inteligência te livra dos inimigos, né? Do ego falso, por exemplo. Então, Buddha Yoga é um estágio que você está agindo, mas precisando usar a inteligência para poder combater as suas imperfeições, seus maus hábitos, suas dúvidas, né? Agora, Bhakti Yoga pura, você já está além disso, já está liberado, já não tem mais dúvidas, você já está no estágio muito avançado. Só que tudo isso é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga tem diferentes estágios, né? Como o Rupa Goswami explica, são 9 estágios, começa em Shraddha, que é o desejo preliminar, e termina em Prema. Então tudo já é Bhakti Yoga, só que dependendo assim do nível que você está, em algum momento você pode ser chamado de Karma Yoga, de Buddha Yoga, de Jnana Yoga, porque no final só existe um Yoga, e dependendo do degrau a gente está enfatizando mais um aspecto do Yoga, que é o aspecto da ação, ou que é o aspecto do estudo, ou até o aspecto contemplativo, que é Dhyana, da meditação, né? E o aspecto Bhakti. Eu acho que é isso. Que horas são? 18h40. Uma moça chamada Daniele Silva no Instagram. Ela fala... No Instagram. Isso. Meu Dharma vocacional é ensinar. No entanto, quando estou a trabalhar e me foco para vender meu produto, fico com receio de estar em Maya. Aí entro numa luta interna. Como equilibrar na prática? Depende do seu produto, né? Se o seu produto realmente é espiritual, ou no mínimo é um produto assim honesto, você está fazendo da forma ética, não se preocupe. Faça, você tem que sobreviver, você tem que usar a sua natureza.
Você pode colaborar usando a sua natureza. Agora, vai depender, né? Se você sentir a necessidade de ensinar algo diretamente espiritual, você pode se tornar uma palestrante da Bhagavad Gita, uma estudiosa, pode morar num templo, pode se dedicar mais e participar ativamente das atividades mais internas da ISKCON, né? Vai depender do seu próprio desejo, teria que conversar contigo para entender. Mas acho que não, acho que eu vi isso muito na Índia. Aqui a gente tem essa tendência muito dualista, né? E às vezes a gente pensa muito que o dinheiro, o comércio é uma coisa do demônio, né? E que a espiritualidade necessariamente significa você ser uma pessoa desprovida de conforto, de riqueza, de facilidades materiais. Mas na Índia eu vi muitos assim comerciantes, sobretudo em Vrindavana, que são muito ricos, que gostam mesmo de ganhar dinheiro, mas são grandes devotos e ajudam muito, mas não tem esse problema, não tem essa dualidade. Eles entendem que faz parte, né? E se você estudar o Srimad Bhagavatam, você vai ver que grandes reis poderosos eram devotos puros, mas eram ali firmes no seu trabalho e puniam as pessoas e administravam impérios imensos. Então, a gente pode equilibrar, como eu comecei a palestra hoje falando, lembrando, né, o início desse capítulo, que a Juna tinha essa dúvida, como equilibrar você lutar e você meditar. Então, acho que esse capítulo é muito bom você estudar profundamente, você vai entender que tudo bem. Minha natureza é essa, eu vou fazer um bom uso dela, vou ser honesta, vou ser ética e vou tentar contribuir assim, para a sociedade da melhor maneira possível. E a gente se sente bem quando a gente usa a nossa natureza para beneficiar as pessoas, mesmo que materialmente, né? A gente se sente bem. Próxima. Mais um usuário aqui do Instagram, Lili Farias, 13. Maharaj, como posso trabalhar no modo da bondade? Lili Farias. Eu sei quem é a Lili Farias, não estou lembrado. Mas eu sei, tá? Já lembrei. Eu acho que é amiga da Krishalila, que esteve lá comprando meu livro com ela. A Krishalila lá da Fazenda Lila, acho que é ela, né? Então ela está perguntando como trabalhar no modo da bondade? Como trabalhar no modo da bondade, é isso? Com conhecimento, né? O modo da bondade tem 9 qualidades. Chama, equanimidade, damas, autocontrole, tapas, austeridade, shauchan, limpeza, shantir, paz, perdão, arjavan, honestidade, jnana, conhecimento, vigyana, aplicação prática e astikyan, disciplina, né? Então, nós temos que ter como meta sermos pessoas equânimes, né? Nosso trabalho, no nosso dia a dia, tem dia que tudo flui, tem dia que tudo é fácil, tem dia que as coisas acontecem, a gente fica entusiasmado, e tem dias que as coisas não são do jeito que a gente gostaria, mas tem que manter assim a mesma produção, o mesmo empenho, e não esmorecer, né? Esmorecer, acho que é a palavra, né? Não desanimar, isso chama que é essa equanimidade. Damas é autocontrole, sempre mantendo, né, esse controle para manter também a tranquilidade, né? Chama damas tapas, austeridade. Austeridade é muito importante. Sem austeridade nós não seremos tolerantes, não seremos determinados. A austeridade parece que é a base de uma série de qualidades, né? Então, austeridade significa fazer o que tem que ser feito, mesmo que minha mente não queira, né? Ser ali muito firme, né? No meu trabalho. Chama damas tapashocha, limpeza, não física apenas, mas pureza. Agir com pureza, não enganar, não articular, ser transparente. Arjavan, Arjavan, honestidade, nem preciso explicar. Jnana, com conhecimento espiritual. Vigyana, agir de acordo, né, com as instruções escriturais. E Astikyan, que é a disciplina. Falei as 9? Chama damas tapashochankh shanti, falei, né? Pacífico, né?
ser uma pessoa pacífica e não aceitar que alguém te tire do sério e que crie uma relação de inimizade. Tem que ser perito para não permitir que isso aconteça. Bhagavad Gita ensina tudo. Agir no modo da bondade significa isso. Você encontra esse verso no capítulo 18. Chama damas tapashochan shantiraja evacha gyana vigana astikyam brahma karma swabhavaja. Inclusive capítulo 17, metade do capítulo 17, boa parte do capítulo 18 tem toques muito assim, muito práticos, né? O que é conhecimento na paixão, na bondade, na ignorância, o que é o executor na paixão, na bondade, na ignorância, o que é entusiasmo na paixão, na bondade, na ignorância, o que é conhecimento na paixão, na bondade, na ignorância, e o que é felicidade, e por aí vai, né? Então tudo isso é muito bem explicado no metade do capítulo 17 e no início do capítulo 18. As divisões da fé, e depois o início do capítulo 18, que é a perfeição da renúncia. São 6h46. Uma pergunta da Vilakshuri. Ela diz: Jai Guru Maharaj, como saber qual nossa natureza de acordo com o Varnashram? Demora. Não é assim, né? Às vezes tem pessoas que já manifestam certas habilidades que são muito claras, né? E às vezes não. Então, o que se recomenda, o que Chaitanya Mahaprabhu recomenda é Chitta Darpana Marjana. Para você se conhecer, a primeira coisa é limpar a mente. A mente é comparada a um espelho, né? Se você olha no espelho e esse espelho estiver sujo, aí você vai perguntar, como eu vou me conhecer? Você não vai se conhecer com o espelho sujo, tem que limpar o espelho da mente. Então, para que a gente consiga olhar para dentro de nós mesmos, se auto-observar e poder compreender a nossa natureza, nos autoconhecer, a primeira coisa é remover a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a ansiedade. E não só isso, não permitir que essas coisas voltem a entrar. Então, aproveitando, né, que a gente está agora num isolamento social e o contato com a internet está muito grande, a gente não pode assistir qualquer coisa, visitar qualquer site e, assim, deixar nossa mente receber tanta poeira, né? A gente tem que proteger a nossa mente e, mais do que protegê-la, além disso, a gente tem que estar sempre cantando e limpando a mente para conseguir se entender, senão a gente vai ser o produto do meio. Nós não somos isso. Às vezes você está seguindo, eu estou seguindo uma pessoa, achei incrível o que ela fez, vou tentar fazer igual. Tem outra pessoa que tem muitos likes, eu vou imitá-la, e você vai ser alguém que você não é, e tem que acabar com isso, né? Então, para isso, a gente tem que praticar o que o yoga chama de pratyahara, que é recolher os sentidos, que é se desligar, se isolar, é o isolamento. Um isolamento permanente. Na vida toda um devoto se isola. Agora a gente está se isolando fisicamente, mas mesmo depois, quando acabar o isolamento físico, a gente continua isolado, no sentido de que a gente não interage com coisas mundanas. E mesmo agora, isolados, a gente pode estar só fisicamente isolado, mas mentalmente ainda interagindo com muita abobrinha e se contaminando. E cada vez mais a nossa natureza vai ficar obscurecida e encoberta, e a gente não vai se autoconhecer. Então, o que Chaitanya Mahaprabhu diz é Chitta Darpana Marjana. Primeira coisa, remover a poeira acumulada em torno da mente, que é como um espelho, que se você não tiver ela pura, você não vai conseguir nem sequer compreender suas verdadeiras aptidões, naturezas e como você vai conseguir ser feliz, né? Você não vai entender isso. Ok? Estamos chegando no final, para eu ter meus 15 minutinhos ou 10 minutinhos. Então eu tinha que olhar mais para cá. Eu vou virar meu banco para cá, que aqui é São Paulo. É aqui, né? Não quero saber da turma, quero agora São Paulo. Vê se tem perguntas de São Paulo aí.
Em São Paulo tem pouca gente. 17 pessoas. Tem um comentário de artistas de rua aqui no Instagram. Fala como controlar a ansiedade e o sentido da língua nessa quarentena. É difícil, né? Não estamos dizendo que é fácil, não tem uma fórmula assim, né? É muito difícil. Eu acho que a gente está vivendo uma espécie de Satya Yuga, né? Era dourada. Na Era Dourada é assim, pouca gente, uma situação que todo mundo é introspectivo, só que a gente tem a mente da Kali Yuga. Então, com a mente da Kali Yuga vivendo forçadamente uma Era Dourada, é difícil, né? E quem não se preparou para isso está tendo dificuldade, né? Quem teve vida espiritual, prática espiritual, momentos de introspecção, gosta de cantar japa, gosta de ler e tem vários planos espirituais, ele não depende dessa sociedade do jeito que estava, né? Desse mundo maluco. Então ele fica mais tranquilo. Eu tenho conversado com vários devotos que estão super felizes nesse momento, tendo uma experiência muito interessante, muito valiosa do ponto de vista espiritual, né? Mas eu não posso dizer isso e não dar uma solução, dizer que não tem jeito. Então o jeito é realmente aproveitar os contatos possíveis, como a gente está fazendo aqui, procurar ler, procurar cantar os mantras. O cantar do mantra realmente é uma coisa que funciona. Ocupar a mente mesmo com algo positivamente desocupada é oficina do diabo, né? Como dizem, né? Ou então a mente ocupada na televisão o dia inteiro é uma oficina de vários diabos, né? Ficar só vendo lamentação, vendo a estatística de mortos ou se entregando a uma série de filmes inúteis. É para quê, né? Então eu acho que realmente nós somos almas espirituais, não somos corpos materiais. A nossa relação com esse mundo é artificial e agora a gente pode entender isso com mais assim, profundidade, com mais filosofia, de uma forma mais científica. Eu não vejo outra saída. Às vezes, né, não é exatamente o caso, mas muitas vezes as pessoas fazem perguntas como fazer isso ou fazer aquilo, mas querendo manter o tipo de vida que as pessoas levam, né? Como por exemplo, como eu posso meditar? Mas se a pessoa come qualquer coisa, faz qualquer coisa, tem sentimentos horríveis, não trabalha para eliminar isso, aí quer meditar, e quer ter paz, e quer ser feliz, não vai. Uma coisa ou outra, né? Então a gente tem que entender que não tem outra alternativa. O universo todo, os semideuses e Krishna por trás de todo mundo está criando uma situação que a gente não tem para onde correr. Nós temos que ter vida espiritual, né? Não tem outra coisa, nesse momento é isso. Quem está focando na vida material está se lamentando, está desesperado, assim, não está fazendo a lição de casa, né? O momento é esse. E foi interessante porque a gente viu, né? Já o ano passado, 2 anos, nem sei quanto tempo, essa polarização da política que continua esquerda, direita. Ah, loucura isso, né? A saída não é nem para a esquerda nem para a direita, a saída é para cima. A única saída é para cima. Se você está na direita e se você está na esquerda, você sinceramente está em maia. Você tem que sair para cima, não tem outra saída. Um comentário da Simone Franco, aqui no Facebook, ela diz: não consigo ter equanimidade, oscilo muito entre ânimo e desânimo. Simone, você está onde? Ela ainda está em... Pergunta para ela se ela ainda está em Nova York, isolada, né? Responde aí para mim, tá, Simone? Assim, né? Uma coisa é a gente ficar até, sei lá, 3, 4 semanas isolado, sem a família, num país, sozinho, né? E outra coisa é ficar 3, 4 meses, né? Eu sei que não é fácil. Espero que essas lives tenham ajudado. O que eu posso fazer é oferecer mais ajuda. Você pode me mandar mensagens, eu posso tentar responder. Você tem vários amigos aqui, né, em Govardhana que podem ajudar e também no Templo de São Paulo. Mas é difícil mesmo. A tendência é que a mente, em alguns momentos, vai cair em desespero. Mesmo alguns devotos que conhecem bem a filosofia, mas
a situação de algumas pessoas é desfavorável. Quem está sozinho, por exemplo, é desfavorável. É muito difícil, né? Você pode arrumar a sua casa, você pode ler um livro, mas o dia tem 24 horas, né? Então, sozinho, uma semana vai, 2, 3, 4, 3 meses, eu sei que é difícil, né? Mas é o que tem para hoje, né? O que tem para hoje é arroz com chuchu, não tem outra coisa. E a gente vai ter que aceitar, né? Então a gente tem que orar, tem que rezar, tem que pedir força, tem que ler, tem que cantar. E contar com os amigos. Aí eu me ofereço aí. Você pode me mandar mensagem quando você sentir necessidade, né? Que quando começou essa história, a enxurrada de mensagem é um negócio assustador, né? São muitas e muitas e muitas mensagens, mas a gente tenta responder na medida do possível. Samantha Sampaio, Hare Krishna, como vai? Alguma pergunta? Sim, uma pergunta do Harizinho. Que horas são? 8h57. A última perguntinha, tá, pessoal? Depois, quero lembrar vocês, 19h15 eu vou estar de novo fazendo uma nova live, tá? Estamos trabalhando duro, hein? De manhã live, mais 2 agora. Obra. O Harizinho, ele pergunta: como se sentir seguro e confiante estando sozinho, compulsoriamente, tendo em vista que a condição humana nos remete a obter segurança e confiança quando se vive em grupo? Eu acabei de responder, Ananta. Talvez você esteja olhando aí as perguntas e não consiga prestar atenção na resposta. Acabei de dizer, é difícil. Conta com os amigos, escreve pra gente. Tem muitos amigos. O Harizinho tem muitos amigos, né? Ele é querido. E eu falei, eu queria que ele tivesse aqui, que é um baita de um mirlangueiro. Mas eu vou te dar uma saída boa, Hari. A partir de amanhã nós vamos marcar um horário. Você vai dar aula de Mridanga para o Gopalaji. O Gopalaji está tocando bem, está entusiasmado. É o que tem para hoje, arroz com chuchu, né? E ele precisa de um professor. Você é um ótimo mestre, então nós vamos fazer um arranjo, tá? Combinado? Dá um positivo aí e a gente marca um horário aí. Isso vai ajudar você a ter uma ocupação e fazer um serviço devocional importante. Além de contar com os amigos, tá? Todo mundo aí que está assistindo pode contar com os amigos, né? Tá bem? E só uma coisa que eu queria dizer para vocês, né? Aqui tem a Magali também. Tá um clima super agradável hoje aqui. Tá assim um dia especial, o luar tá maravilhoso, o dia foi quente, mas agora tá fresquinho. Eu não canso de dizer que a gente está numa condição de muito, muito favorecida, né? Porque aqui é grande, não estamos sozinhos, podemos fazer kirtana, porque às vezes eu vejo, tem grandes cantores aí, devotos que cantam super bem, mas estão fazendo lá sozinho no harmônio, não tem ninguém para acompanhar. Aqui a gente tem uma turma legal, então a situação é muito favorável. E o que a gente pode fazer é tentar compartilhar com você, dividir dentro do possível aqui pela internet, tá? Agradeço a todos, né? Foi um prazer enorme e se vocês puderem permanecer, 7h15, tá? Todos vocês, lembrá-los que todas essas lives, que já chegou a um número de 40, desde que começou a quarentena, são palestras mesmo, de 1h15, né? Todas já estão lá no meu canal do YouTube. Vocês podem ir lá e assistir de novo, tá? Para quem quiser, né? Quem me aguentar tanto tempo, né? E é isso. E amanhã eu vou lançar um videozinho falando da campanha que nós iremos começar amanhã, da vaquinha, para a gente obter um certo valor e fazer assim uma agricultura familiar aqui, né? E plantar muita coisa, trazer trator e comprar muitas mudas e sementes e trazer água. Então já estou dando esse toque aí que todo mundo pode colaborar, vou convocar todo mundo para ajudar, né? E vocês sabem que um pouquinho de cada um a gente chega lá, né? Essa coisa de nos unirmos, né? Essa coisa de reciprocidade espiritual, ok? Então todos vocês vão ser convocados amanhã e não podendo a gente vai entender porque o momento é difícil também.
Não é um momento fácil, mas pelo menos podem ajudar compartilhando e tentando colaborar com a gente. Muitíssimo obrigado, pessoal de São Paulo especialmente, obrigado. E 7h15 eu estou aí de volta, tá bom? Daqui a pouquinho. Hare Krishna! É aqui? E é aqui, ó. Shila Prabhupada aqui, gente.